Ei gente, eu sou o Newton Júnior e hoje a nossa entrevista é com um convidado muito especial. Ele é ex-deputado estadual, ex-deputado federal e 2 vezes prefeito de Porto Seguro. Estou falando com o pré-candidato a prefeito de Porto, Ubaldino Júnior. E aí, Uba? Ô Newton, um prazer enorme participar desse programa e contar um pouco da nossa história, da nossa experiência de vida, e estou à sua disposição. Pronto, então a primeira pergunta é: quem é o Ubaldino Júnior? Você já falou tudo. Bom, eu sou uma pessoa que decidi desde jovem servir. A minha vocação é servir. Eu dei a minha juventude quando eu ingressei na política aos 17 anos. Aos 17 anos fui trabalhar no Congresso Nacional, na época da elaboração da Constituição, que ficou pronta em outubro de 88, e logo depois eu descobri que essa era a vida que eu buscava. Em 2000, 2 anos depois, 1990, 2 anos depois, eu saí candidato a deputado estadual e fui eleito o mais jovem da história da Bahia. Eu fui eleito com 21 anos. Naquela época, o registro das candidaturas acontecia em abril e eu faço aniversário em março. Por um mês eu não poderia ser candidato. Então eu fui eleito deputado estadual mais jovem da história da Bahia. A lei agora permite eleger deputado com 18, mas naquela época era apenas com 21 anos. Depois me ingressei numa luta insana. Eu digo insana porque com 23 anos de idade eu disputei a eleição com uma pessoa que era acusado de matar pessoas, de ser chefe de quadrilha, de ser chefe de sindicato do crime. E eu disputei a eleição contra Timóteo Brito em Teixeira de Freitas, aos 23 anos, a eleição de prefeito que eu perdi por 1%. Depois me elegi deputado federal em 94, cheguei em Brasília aos 25 anos de idade, foi uma experiência muito importante, construí em Brasília relações de amizade que me ajudou muito, porque 2 anos depois eu me elegi prefeito de Porto Seguro, e a minha primeira obra de porte em Porto Seguro foi a Passarela do Álcool e toda aquela pavimentação da Orla Norte, que a gente conhece como a Avenida do Descobrimento, que o recurso eu deixei plantado lá como deputado, e eu aprovei o projeto como deputado e apliquei como prefeito logo depois. Então foi para mim uma experiência muito importante, e a minha vida foi essa, Nilton, servir. Eu dediquei a minha vida inteira. Terminei meu mandato, eu fui o único ex-prefeito de Porto Seguro que não saí da cidade, que não arredei da luta política. Enfrentei todos aqueles que porventura mereciam ser enfrentados. Os prefeitos posteriores a mim, todos eles tiveram o meu combate e nunca cessei. Eu saí da prefeitura em 2004, tenho 16 anos, mas vocês sempre ouvem a minha voz. A minha voz se tornou um símbolo de resistência da nossa cidade. É assim, o nosso público, às vezes, eles têm aquela distinção do que é executivo, do que é legislativo, e você já passou pelos dois. Então, qual foi a sua experiência no legislativo e no executivo? É uma diferença gigantesca. Porque legislativo você precisa de uma maioria, você precisa de desenvolver a arte da articulação. Porque para você aprovar um projeto, você precisa dos seus pares, dos seus colegas, e você precisa ter um determinado número de apoios. Então, o exercício da articulação no legislativo, ele é muito mais exigido. No executivo já é diferente. O executivo você sente o prazer de realização, porque você sonha, você planeja e você executa. No legislativo você sonha, você faz o projeto para outro executar. Então tem uma diferença gigantesca e eu gostei das duas experiências, mas o executivo me atrai mais porque tem essa capacidade de realização palpável, né, de você fazer e acontecer. Você comentou aqui que até hoje você ainda está nessa intenção de mudar, de programar o que o povo precisa, a gente está lá, e não tem como falar do Ubaldino sem falar da rádio. Claro, né? Porque claro, é um trabalho que a maioria da população do Porto Seguro conhece o programa do Ubaldino e o Gabiru. Gabiru. E fala um pouco como é a sua vida na rádio, como você executa, como essa ação de ajudar o próximo. Olha, primeiro que rádio é paixão.
Rádio é algo apaixonante. Quem trabalha com rádio, como eu, sabe o que eu estou falando. Isso é um amor. Quem lida com rádio e começa a ter essa interação com o público, você nunca mais quer sair de rádio. Eu faço desde 2003, né, tem 17 anos fazendo rádio e não quero deixar de fazer nunca. Se porventura eu vier a ser prefeito, eu quero manter o meu programa. É claro que talvez tenha que fazer uma nova diretriz, porque o programa é de combate, eu serei o governo se ganhar a eleição, eu não estaria combatendo eu próprio, mas teria que mudar um pouco da roupagem do programa, mas eu quero permanecer. Rádio é uma paixão, é um amor. Primeiro porque você se transforma numa voz que as pessoas precisam ouvir para se informar, para saber o que está acontecendo, e quando você consegue não só ser a fonte de informação, mas também ter a coragem de falar que os outros não têm, então você acaba sendo uma referência da informação. Para mim, esse achado com o Gabiru, essa dobradinha eu e o Gabiru, tem sido para mim uma experiência gigantesca de satisfação, porque a gente já tem uma certa simbiose, a gente olha um para o outro, a gente já sabe o que a hora que um entra, o outro entra, um complementa. Então é uma paixão. E rádio eu fui seduzido ainda em 2003, apaixonei, e esse é um amor que eu não quero largar nunca. Eu gosto muito. Eu percebo assim que a rádio é mais para ouvir. E eu percebi também que você tá andando mais nesse mundo digital. Eu tenho percebido algumas lives, algumas coisas. Fala aí, de onde surgiu primeiro esse mundo digital, né? E como você está lidando com isso? Porque as pessoas que lhe conhecem como prefeito, como deputado, são as pessoas mais antigas, são as pessoas que viveram aquele tempo, né? E hoje a gente está no mundo totalmente digital, do mundo da juventude. Eu posso dizer assim, da era da juventude. A informação mudou. A informação mudou. Quando eu comecei minha atividade política, nós tínhamos apenas rádio, televisão e jornal escrito. Nós não tínhamos nenhuma rede social. A internet começou a se falar em internet no Brasil em 92. Só ouviu falar ainda vagamente. Então, a internet revolucionou o mundo. Porque a comunicação, existia uma lógica de comunicação. Existia o emissor da mensagem, existia a mensagem e o receptor, né? Então, a mensagem, a informação sempre vinha de cima para baixo. Os editores escolhiam a matéria que ia ser colocada no jornal, o âncora da televisão, junto com o editor-chefe, escolheria as matérias que seriam colocadas no jornal. Na rádio, a mesma coisa. Hoje não. Hoje não tem mais essa de emissor, só a mensagem e o receptor. Todo mundo passou a ser emissor. Todo mundo emite informação e todo mundo recebe informação ao mesmo tempo. Então hoje não tem mais um veículo, tem vários veículos ao mesmo tempo. Você hoje assiste uma televisão, você assiste com o celular na mão. Você assiste o que está passando na TV e verificando no seu telefone. Então você tem, além dos sites de notícias, você tem o WhatsApp, você tem Instagram, você tem Facebook. Agora chegou o TikTok, né, que está revolucionando. Então você tem milhares de mecanismos de comunicação ao mesmo tempo. Eu sou da época, viu, Nilton, e eu não sou tão velho assim, que a gente chegava, sentava a família toda no sofá para assistir o Jornal Nacional, para saber o que estava acontecendo no país. Hoje, a gente, antes de assistir o jornal, a gente já sabe o que aconteceu. A gente só quer saber como é que ela vai transmitir a notícia, porque a gente já sabe a informação. E eu fiquei sabendo que o Baldino voltou a estudar. Voltou não, na verdade deu continuidade ao estudo. Como é essa história aí? Diz que uma pós, alguma coisa do tipo? Não, olha, pra mim, que ingressei na política aos 21 anos, eu interrompi a faculdade de economia. Eu estava no 3º período de economia, eu interrompi porque eu não tinha como conciliar o mandato e a faculdade, era muito complicado. E eu fiquei sem curso universitário. Então imagina você estar 14 anos de mandato, deputado estadual, prefeito, 2 vezes, deputado federal, e eu não consegui fazer uma faculdade. Então isso me incomodava muito. Quando eu terminei meu mandato, eu falei, eu vou estudar. E aí comecei a fazer administração e direito ao mesmo tempo. Fazia administração à noite e direito pela manhã. Cara, era difícil fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí eu priorizei o curso de Direito, terminei o curso de Direito, fiz faculdade, terminei,
Passei no teste da prova da OAB, hoje eu sou advogado, não sou bacharel, eu sou advogado. E eu queria me especializar. E surgiu uma oportunidade, e desde criança eu sonhava em estudar na USP. A USP é a Universidade de São Paulo, é considerada entre as 12, 15 universidades mais importantes do mundo. É a mais importante da América Latina. E eu tinha vontade louca de ingressar, mas eu falava, como um cara lá do interior da Bahia, lá que está estudando, fazendo direito, depois de velho, entrar na USP. Cara, surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em marketing político e campanha eleitoral. Aí eu falei, não é possível. Isso é tudo que eu queria. Foi feito para mim. Foi feito para mim. E eu levei 2 anos fazendo isso. Eu saía aqui de Porto Seguro para São Paulo toda quinta-feira e voltava todo domingo. Fiz isso durante 2 anos e foi para mim um aprendizado extraordinário. Primeiro, porque o curso é muito bom. Segundo, eu conheci as melhores cabeças desse país. Os caras mais preparados desse país, professores da USP, são fantásticos. Primeiro, para ser professor da USP, não é qualquer um. Se você não tiver os títulos de doutorado, pelo menos uns 2 ou 3, não é professor de lá. E eu conheci grandes figuras, extraordinárias figuras na USP, que hoje viraram meus amigos pessoais. Inclusive, cheguei a fazer um congresso de marketing político em Brasília. Inicialmente a ideia era Porto Seguro, mas não vingou aqui, fizemos em Brasília, foi um sucesso extraordinário. Então, eu fiz um curso de especialização das melhores universidades do mundo, na área que eu mais gosto, que é marketing político. Então foi fantástica a experiência, continuo amigo desses professores, construí grandes relações em São Paulo, e para mim foi um grande aprendizado. É importante. E é uma coisa difícil para as pessoas que já chegaram à minha idade, com 51 anos, ter gosto pelo estudo. Eu estudo todos os dias. Hoje mesmo, 7 horas da manhã, eu estava fazendo aulas online de inglês, porque eu sempre senti vergonha de não falar inglês. Eu estou fazendo inglês há 1 ano e meio, fazendo aula todo dia, né, fazendo com um professor aqui de Porto Seguro, que vem me dar aula 2 vezes por semana, e além disso eu fico fuçando a internet, ouvindo aulas de internet, porque para mim era algo que eu me sentia com vergonha de não falar inglês, porque o mundo hoje virou um mundo, ainda mais na internet, que o mundo ficou tão pequenininho, todo mundo fala com todo mundo. Dá pra ver que você gosta. Agora sim, Baldino, o porquê voltar? Voltar a ser prefeito de Porto Seguro. O que foi que gerou essa vontade dentro de você? A palavra voltar significa que você está voltando algo que você... voltando para um lugar onde você já esteve. Eu nunca saí daqui, eu continuo aqui, eu não estou voltando. Eu quero ser prefeito de Porto Seguro novamente porque eu acho que eu dei uma contribuição muito grande, mas tem muita coisa para fazer. As pessoas talvez hoje não lembram, principalmente a geração da sua idade não lembra, mas Porto Seguro, quando eu assumi a prefeitura, não tinha 1 metro de esgoto. Todo o esgoto que a cidade tem foi eu que fiz, todo. As pessoas hoje vêm para Arraial, passam por cima dessa pavimentação, não sabem o que foi eu que fiz. A pavimentação para chegar ao Arraial foi eu que fiz, para chegar em Trancoso foi eu que fiz, o Hospital Luiz Eduardo Magalhães foi eu que fiz, o SAC, o Centro de Convenções, onde funciona hoje, uma universidade foi eu que fiz. Aí você fala assim, e a pavimentação do Areão, pavimentação do Campinho, pavimentação do Baianão, pavimentação do Arraial, pavimentação de Trancoso, foi o Baldino que fez. Eu assumi a prefeitura com 81 salas de aula, deixei com quase 600. Eu entrei com 8 mil alunos, deixei com 32 mil alunos. Eu saí em 2004, tem 16 anos e tem os mesmos 32 mil alunos. Eles não ampliaram nada. Então, todas as obras de infraestrutura que eu fiz, a prefeita tem feito aí vários asfaltos, mas ela está fazendo em cima do esgoto que eu fiz, em cima da drenagem que eu fiz. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que a obra de infraestrutura eu fiz lá no passado. Agora, Porto Seguro vive uma nova necessidade. Porto Seguro precisa internacionalizar o turismo. Porto Seguro precisa preparar a nossa gente para receber turista internacional, porque não adianta a gente ficar recebendo sempre os mesmos turistas de São Paulo, do Rio. É claro que eles são importantes. São Paulo, Brasília, Minas Gerais, são sempre públicos muito importantes. Mas a gente precisa internacionalizar Porto Seguro. Já tivemos uma experiência no passado. Nós tínhamos navios, nós tínhamos 6, 7, 8 voos diários do exterior. Nós tínhamos do Chile, da Argentina, de Milão, na Itália. Tínhamos de Lisboa, em Portugal. Nós tínhamos de Madrid, na Espanha. Perdemos tudo.
Então nós precisamos fazer com que Porto Seguro volte a ser uma cidade de turismo internacional. E como isso faz? Primeiro a gente precisa preparar a cidade para receber, porque as cidades da Europa, dos Estados Unidos, dos grandes centros turísticos, elas estão preparadas. Ela tem toda uma preparação de infraestrutura de hotéis, de infraestrutura turística, de língua. As pessoas precisam falar língua estrangeira para poder receber o americano, para receber o europeu, para receber qualquer que seja. É preciso que nós que trabalhamos diretamente com turismo, o garçom, o taxista, a recepcionista, fale inglês, que fala espanhol, que fale as principais línguas para poder receber. E isso não é só isso. Precisamos também preparar a cidade, os serviços. E é claro que Porto Seguro tem uma coisa que nenhuma cidade tem. Nós temos 4 destinos vocacionados e diferentes. Porto Seguro atinge um público, Arraial outro, Trancoso outro e agora a Caraíva que está bombando. Então esses 4 tipos diferentes de público, a gente precisa explorar 4 mercados diferentes. E a gente não pode perder. Tem gente que fala, porque a gente precisa fazer hotéis de grande porte no Arraial. É o contrário. Deixe os hotéis de grande porte em Porto Seguro. Arraial tem características de vila, de coisa mais aconchegante, de menor porte. Trancoso ainda mais bucólico ainda. E Caraíva é aquele lugar tão maravilhoso que a gente conhece, que a gente tem que cuidar para que não perca a característica tão especial que tem em Caraíva. Então nós temos que pegar essa vocação que temos, 4 destinos diferentes, e transformar isso também num potencial internacional. A gente precisa gerar emprego, renda e riqueza para a nossa cidade. Só que esse modelo que nós fizemos até agora não funcionou. É preciso ampliar. E a gente precisa do dinheiro dos estrangeiros, né? Que eles venham. Brasileiros viajam para o mundo inteiro. Nós precisamos trazer o mundo inteiro para cá. E dá para ver que quando fala de Porto Seguro, o olhar fica brilhando, marejados. Então agora é o seu momento de falar com o morador de Porto Seguro, falar com os eleitores. Considerações finais. A câmera é sua, Baldino. Bom, eu quero falar com você. Eu fui prefeito aos 27 anos. E fiz obras que, se somar a prefeita Cláudia, Jânio, Abade, e somar os últimos prefeitos que tiveram, não chega a metade das obras que eu realizei. E as obras de grande porte. E eu tinha apenas 27 anos de idade, ainda com pouca experiência. Hoje eu sou um homem de 51 anos de idade, me preparei, estudei, me pós-graduei e eu tenho certeza que posso fazer muito mais, e com observação importante, posso fazer mais e errando menos. Isso é um compromisso, não é uma promessa, porque durante todo esse tempo que eu estou fora, eu só fiz me preparar cada vez mais para poder retornar e ser o melhor prefeito que Porto Seguro já teve. Bom, um forte abraço, eu quero agradecer a esse gesto de querer me ouvir. E vai ser uma grande oportunidade os debates que acontecerão ao longo dessa campanha. Um forte abraço, muito obrigado. E esse foi o Escute o Dedinho de Prosa com o Baldino Júnior. E até a próxima.